Olá, crocheteiros e crocheteiras, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou te ensinar essa linda bolsa de crochê. Uma bolsa de crochê que serve para garrafinha, como porta-garrafinha. Uma bolsa de crochê que serve para celular. Nela você pode colocar o seu telefone, uma carteira, um óculos e ainda carregar a sua chave, que cabe tudinho. A gente não dá nada por ela, mas gente, é uma bolsa pequena que cabe tudo que você precisa carregar. Antes de começar a nossa aula, se inscreva aqui no canal Suelen Pontes Crochê, ativa o sininho e deixe seu joinha aqui embaixo, que é muito importante para mim. Assista esse vídeo até o final, que você vai estar ajudando o meu canal a crescer. Então vamos para a nossa aula. E para a nossa aula de hoje, nós vamos utilizar aqui barbante número 6 natural, agulha 3 milímetros, tesoura e também agulha de tapeçaria. A minha não tá aqui agora, mas depois eu mostro para vocês a agulha de tapeçaria, tá bom? Nós vamos iniciar o nosso trabalho com a nossa laçada inicial. Vamos dar a nossa laçadinha. Vou laçar o fio. Agora nós vamos fazer correntinhas. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, até completar 8 correntinhas. Fiz 8 correntinhas. Vou subir mais 2. Vou laçar o meu fio e aqui, ó, 1, 2, 3. Vou fazer um ponto alto na terceira. Faço 1, 2 correntes, laço o meu fio no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Agora eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha que fizemos. Aqui, pessoal, ficou desse jeito. Na última correntinha, nós vamos fazer 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes, 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes e 2 pontos altos, 1 e 2, desse jeitinho aqui, tá? Agora nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto que fizemos. Chegamos aqui no nosso último pontinho. Eu vou cortar o fio porque eu já arrematei. Eu vou fazer aqui dentro desse espacinho mais 2 pontos altos. 1 e 2. Vou fazer uma corrente, vou laçar o fio, vou vir aqui no ponto alto,
laço e faço um meio ponto alto. Temos aqui a nossa primeira carreira. Vou entrar com a minha agulha aqui dentro desse espaço, vou laçar o fio e vou fazer o meu falso ponto alto. Subo mais uma corrente. Laço o fio dentro do mesmo espaço, faço um ponto alto. Dentro desses dois pontos altos, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Ou seja, um ponto alto para cada pontinho. Laço o fio dentro do espacinho aqui, ó. Eu vou trabalhar dois pontos altos, um e dois, duas correntes e dois pontos altos. Vou laçar o fio e agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. No próximo, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto da carreira anterior. Quando chegar aqui na quina, eu volto com vocês. Agora que chegamos aqui no nosso canto, vamos laçar o fio e aqui dentro vamos repetir. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos no mesmo espaço. Um e dois. Vamos fazer agora um ponto sobre cada ponto desses dois aqui, ó. Um e dois. Vamos laçar o fio e vamos repetir a nossa quina. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Vamos laçar o fio e agora vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da nossa carreira anterior. Repitam um ponto alto em cima de cada um até chegar aqui. Chegamos aqui no nosso canto, onde vamos trabalhar mais dois pontos altos, porque já temos dois. Mais um. Então, temos aqui dois pontos, faço uma corrente, laço meu fio, venho no ponto alto e faço um meio ponto alto. Insiro a agulha nesse mesmo espaço, faço o meu ponto alto, laço o fio e aqui no mesmo espaço eu vou fazer outro ponto alto. Vou laçar o fio e aqui nesse ponto alto vamos fazer um ponto alto. E eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto da carreira anterior. Vamos crochetar um ponto alto em cima de ponto alto.
Vamos laçar o fio e aqui nessa quina vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vocês vão repetir dessa forma por toda a volta. Ponto alto em cima de ponto alto e na quina 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Quando chegar aqui, você vai fazer 2 pontos altos e eu vou voltar com você. Prontinho, pessoal, e esse tamanho aqui de base já cabe um telefone e uma carteira e era isso que eu queria. Se você quiser fazer maior, é só você continuar com as mesmas repetições e seguir as dicas que eu vou dar nesse vídeo. A nossa base ficou com 12 centímetros por 7,5, tá? Vamos fazer uma corrente, laço o fio e faço um meio ponto alto. Pegando o meio do barbante, gente. Ó. Agora sim. Um meio ponto alto. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos inserir a agulha e fazer os 2 pontos altos. Vamos fazer agora, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto e vamos pular os 4 pontinhos do meio. Se você quiser pegar um pedaço de linha e marcar, tá bom? Então, aqui, ó, vamos ter que pular 2, 4. Vamos ter que pular 3 pontos, ó. Vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Deixa eu ver se vai sobrar 4 certinho no meio. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Vamos fazer, então, os 2 pontos altos da quina e vamos fazer 3 pontos altos em cima dos pontos altos anteriores. E aí, nós vamos laçar o fio, vamos pular 1, 2, 3, 4 e no 5º ponto, vamos fazer um ponto alto. Vou laçar o fio e vou fazer mais 2 pontos, um em cima de cada ponto da carreira anterior. Vou fazer aqui na minha quina normal, 2 pontos altos. As quinas sempre vão ser repetições. 2 correntes e 2 pontos altos. Desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos marcar os 4 pontos aqui do meio, ó. Então, vamos contar aqui, ó. 2, 4, 6, 7 pontos, ó. 7 pontos e sobrou 4 aqui no meio. Tem que ter quantidade igual para cá e para cá. Então, 7 pontos. Vamos voltar aqui e vamos trabalhar 7 pontos altos, um em cima de cada ponto da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. E aí a gente pula, ó. 1, 2, 3, 4 no quinto ponto, vamos fazer mais 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos fazer a nossa quina. 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes e 2 pontos altos. Agora a gente vai repetir da mesma forma que fizemos aqui, ó. São 3 pontos. 1, 2 e 3. Laço o fio, pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto, um ponto alto. E aí eu faço um ponto para cada ponto. Vocês vão repetir aí, igualzinho aqui, tá? E quando chegar aqui eu volto com vocês. Aqui vocês vão fazer 7 pontos altos depois da nossa quina, é claro, tá, gente? A quina, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vocês vão fazer 7 pontos altos, vão pular 4 e vão fazer mais 7 pontos altos. E aí vocês vão fazer 2 pontos altos aqui dentro e eu vou retornar com vocês. Aqui, pessoal, veja que agora a nossa bolsa já começou a subir e ela fica muito linda, essa bolsa, efeito muito bacana. Fiz uma corrente, vou laçar o fio e vou fazer um meio ponto alto. Vamos sempre encerrar dessa forma, tá? E agora, pessoal, nós teremos carreiras de repetições. Nós vamos repetir assim, dessa forma, ó. Vamos fazer dois pontos altos aqui na nossa quina, sempre de início, para que a gente possa sempre finalizar certinho na quina e a nossa bolsa não fica com nenhuma subida, não fica com nenhuma marca. Vamos laçar o fio e vamos fazer um ponto alto, 2 e 3. Sempre vamos fazer 3 pontos altos, isso se vocês fizerem a bolsa no mesmo tamanho que a minha. Vamos pular 1, 2, 3, 4 pontos e no quinto ponto inserimos a agulha e fazemos 3 pontos altos, um sobre cada ponto. Vamos laçar o fio e vamos trabalhar aqui uma quina de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora vamos fazer 7 pontos altos. Como eu falei, vão ser sempre repetições. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ó. Veja que quando fizemos 7, já temos aqui, ó, 2 faltando para chegar no centro. Então, a gente pula 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, fazemos o nosso ponto alto e seguimos com o nosso padrão. Vocês vão repetir dessa forma. Na parte maior, 7 pontos, pula 4, 7 pontos. E aí, trabalha a quina, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Na parte menor,
3 pontos altos, pula 4 pontos e 3 pontos altos. Repitam assim, desse mesmo jeitinho, até vocês completarem aqui 10 carreiras, ó. Fiz 10 carreiras e ficou desse jeitinho aqui. Olha que bolsa de crochê para celular linda que ficou, super fácil de fazer. E aqui no canal nós temos a bolsa de crochê desse mesmo desenho lisa. Temos no fio náutico, no fio de malha, e também temos ela colorida, que vocês podem usar a mesma forma de troca de cor para fazer aqui a bolsinha para telefone. Ela ficou aqui com 14 centímetros, e daqui, ó, que é o início da base, até aqui ficou com 16, e aqui no meu cantinho, 18 centímetros, tá? E essa bolsa é muito legal porque vocês podem usar também para garrafinha, ó. Dá para carregar garrafinha também. E agora nós vamos começar a nossa alça. Vou finalizar aqui daquele jeito que eu expliquei para vocês, ó. Ficou desse jeitinho. E agora eu vou subir aqui 1 e 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui dentro, ó, vou laçar 2 vezes, vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto alto alongado. Aí que eu, ó, 1, 2, venho aqui dentro, 1, 2 e 3. Vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, nesse espacinho e vou fazer 2 pontos altos. Desse jeitinho aqui. Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto. 1, 2. Vou pular esse ponto do meio e vou vir direto aqui, ó, pro terceiro, ó. 3 e 4. Vamos ficar com 4 pontos. Então, eu fiz 2, pulei esse do meio e fiz 2. Viro o trabalho para dentro e novamente faço pontos baixos. Um para cada ponto, e vamos ficar com 4 pontos baixos. E aí, pessoal? Agora vocês vão repetir 4 pontos baixos, sempre virando o trabalho para dentro, até completar o tamanho que vocês quiserem de alça. Assim que eu chegar aqui no tamanho desejado, eu volto com vocês. Que aí nós vamos fazer essa parte de cá para receber a nossa alça. Mas primeiro, vamos terminar a nossa alça fazendo o tamanho aí que vocês quiserem. Eu vou fazer aqui a minha alça, um total de 150 carreiras. Então, fiz aqui 150 carreirinhas. Eu vou medir para vocês o tamanho que ficou a minha alça. Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem, tá? A minha alça ficou aqui com 85 centímetros, tá? 85 centímetros de alça, mas vocês podem fazer a critério de vocês. Nós vamos cortar este fio. Vamos deixar longo para usar para costura. E agora nós vamos fazer aqui a outra lateral, ó. Igualzinho fizemos aqui, tá vendo? Ó, eu vou entrar aqui com a minha agulha, ó, nesse espacinho. Vou laçar o fio. Vou fazer uma corrente.
Volto aqui dentro e faço um ponto baixo e uma corrente, que é o meu falso ponto alto. Laço o fio na agulha, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto, igualzinho fizemos do outro lado. Vou laçar o fio, vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Laço o fio e aqui, ó, nesse próximo espaço, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. Agora eu vou virar o trabalho. Vou fazer um ponto baixo no meu primeiro ponto, um ponto baixo no próximo. Vou pular esse ponto do meio e no próximo eu vou fazer um ponto baixo e no último ponto eu faço um ponto baixo. Vou cortar o fio. E agora eu vou costurar aqui com a minha agulha de tapeçaria. Aqui a minha agulha, eu vou pegar a minha alça. Vou ajeitar para ela não ficar torcida, ó. Vou vir segurando assim, ó, para que ela fique reta. E vou posicionar aqui. Vou pegar a minha agulha, a minha linha. E vou costurar a minha alça. Gente, cuidado para não costurar a alça torcida, tá? Sempre aviso isso para vocês. Eu vou começar passando aqui, ó, no de cima. E entro aqui no de baixo. No primeiro pontinho aqui do de baixo. Volto aqui no de cima, sempre 2 vezes em cada ponto. Vou apertar bem. E entro no de baixo de novo. Então, fiz aqui 2 costuras no meu primeiro. Vou para o segundo. E no segundo aqui embaixo. E passo 2 vezes a costura. Eu vou passar 2 vezes a costura em cada ponto. Duas vezes em cada ponto. Por quê? O nosso ponto baixo, ele tem 2 alcinhas. E lá do outro lado, a gente ficou com pontos baixos. Então, para ficar igualzinho, né? A gente passa 2 vezes em cada ponto para ficar com 2 alcinhas. Ó, viu como fica direitinho a costura, ó? Fica imperceptível. E agora nós vamos arrematar todos os nossos fios. Arrematem, esconda os fios aí, tá? Para poder a gente continuar a nossa peça. Vou esconder o meu aqui. Eu gosto de esconder bastante para não correr risco, né? De, não sei, desamarrar, soltar. Então, eu gosto de esconder os fios bem longos. Às vezes a cliente inventa a moda de cortar alguma coisa, já pensou? A gente está prevenido. Ó, vou dar um nozinho aqui. E vou cortar. Escondam aí todos os fios, que eu já volto para o vídeo não ficar muito longo. E se você quer aprender, gente, a fazer arremate perfeito, lá no meu curso eu tenho aulas exclusivas diferenciadas para vocês.
aprenderem aí a fazer os arremates perfeitos. O link para vocês participarem do curso está aqui na descrição. O curso não vai ficar disponível para sempre e a minha equipe de vendas está lá para dar aquele descontinho especial para vocês. Só vocês clicarem aí e pedir o desconto que a minha equipe vai aplicar para vocês, tá bom? Então, eu escondi aqui todos os meus fios. E agora, ó, a nossa bolsa já está pronta. Eu vou medir para vocês e eu vou fazer mais um detalhezinho aqui com vocês. Deixa eu achar minha fita aqui. Ela ficou aqui com 14 centímetros. Ó, do fundo até o meio, 19, isso com o fundo dobrado, tá? E do fundo até a alça, 22, isso com o fundo dobrado. A outra medida que eu passei foi apenas daqui, ó, tá? Vocês vão precisar de uma miçanga. Essa miçanga aqui, ela tem mais ou menos 1,5 cm, tá bom? Ó, 1,5 cm essa miçanga. E nós vamos costurar ela na frente da nossa bolsa, ó. Eu vou costurar ela aqui, porque eu vou usar ela como um fecho. Vou pegar a minha linha. Todos os links dos materiais estão na descrição de todos os vídeos para vocês, tá, pessoal? Então, ó, temos aqui, ó, primeiro, segundo. Eu vou costurar aqui, ó, no meu terceiro. Vou inserir a agulha, vou passar a miçanga e volto aqui para trás. Ó, costurar desse jeitinho. Tá vendo? Aí aqui eu vou arrematar, tá? E já volto. Agora que a nossa miçanga tá presa, ó, tá direitinho, nós vamos virar a bolsa com a miçanga para baixo, ó. Vamos pegar a nossa agulha e a nossa linha. Vamos dar uma laçada inicial aqui na agulha. E aqui nós vamos entrar, ó. Temos os dois pontos altos aqui, ó. Tá vendo? Aqui está o nosso meio. Vamos entrar no primeiro ponto, ó. Primeiro ponto alto, entro. Faço uma correntinha. E agora eu vou fazer correntinhas até conseguir fechar. Eu não vou dar a quantidade para vocês, porque vocês vão fazer aí do jeitinho de vocês, do tamanho da miçanga de vocês, ó. Vocês vão passar essa correntinha aqui por baixo da miçanga. Ó, vai fazendo, faz apertadinha para ela não esgaçar depois. Ó. Passou aqui embaixo, sem repuxar, tá? De uma forma bem natural, ó, para ela prender, tá vendo? E aí continuamos até chegar lá em cima onde a gente começou. Ó, você vê que passou, desmancha, tá vendo? Desmancha. E agora nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo no ponto do lado. Vou cortar o fio. Vou puxar aqui.
E agora eu vou dar um nozinho aqui, tá vendo? Ficamos com 2 fios, vamos dar um nozinho e vamos esconder. Eu gosto de dar 3 nó, tá? Agora eu vou esconder este fio aqui. Comenta aqui da onde que você tá me assistindo. Gente, eu respondo todo mundo com o maior carinho, tá? Às vezes eu demoro um pouco, porque são muitos comentários, são muitos inscritos. E eu sou muito agradecida a Deus por isso, por todo o carinho que eu recebo de vocês. Vocês são demais. Então comenta aqui que você ajuda o meu canal a crescer quando você comenta nos meus vídeos. E quando você colocar um vídeo meu para assistir, mesmo que você não for ver até o final, deixa seu celular assistindo até o final, que é uma forma grátis de você fazer com que o YouTube mande os meus vídeos para mais pessoas, tá? Então assiste os vídeos até o final. Ó, fiz a correntinha, agora eu fecho aqui. E nós vamos fazer aqui um tecel. Como que nós vamos fazer esse tecel? Vamos cortar aqui, deixa eu medir para ficar melhor para vocês. Deixa eu medir aqui. Vamos cortar 20 centímetros, 25 centímetros de fio. Vamos medir assim. 25 centímetros, corto. Vou passar este fio aqui, ó. E aí nós vamos cortar mais 2, tá? Para ficar mais resistente. Vamos cortar mais 2 fios de 25 centímetros, ó. 1 e 2. E vamos passar aqui também. Então, temos 3 fios de 25 centímetros. Vamos colocar pontinha com pontinha. E vamos dobrar estes fios ao meio, assim. Dessa forma. Vamos posicionar a bolsa aqui do jeitinho que vocês estão vendo no vídeo, ó. E vamos deixar aberto com a nossa correntinha centralizada. Fechou? E agora vocês vão cortar vários fios de 25 centímetros, tá? Ó, vocês vão medir e vão cortar vários. Ó, corta bastante, assim, da grossura que vocês quiserem, tá? E aí nós vamos pegar e vamos colocar aqui, ó. Vamos dobrar ao meio para ver qual que é o centro aqui dos nossos fios e vamos pegar no meio aqui e vamos colocar aqui no meio. E aí vamos pegar esses 3 fios que nós cortamos e vamos dar um nozinho. Não precisa dar um monte de nó, só 3 já tá de bom tamanho, ó. Agora que nós prendemos aqui o nozinho, nós vamos esconder esse nozinho com os próprios fios, ó. Vamos jogar aqui para frente e vamos esconder este nozinho para ficar bem bonito o nosso trabalho, tá? Joga para frente para esconder. Agora vocês vão pegar mais um fio de 40 centímetros mais ou menos, gente. Não tem muita regra, eu só tô dando esse tamanho para vocês não, entendeu? Ter uma noção aí. E aí nós vamos deixar a ponta aqui do tamanho e vamos simplesmente passar aqui, ó. Vamos deixar aqui para trás, vamos segurar e vamos passar aqui bem apertado, escondendo o nozinho, para poder o nosso tecel ficar bem bonito. Passei 3 vezes, vou virar as costas do meu tecel aqui
e vou dar o meu nozinho aqui atrás, pra gente finalizar. Dei os 3 nozinhos. Agora nós vamos botar aqui pra frente aqui, ó, e aí vocês vão cortar do tamanho que vocês acharem bonito. Eu vou cortar assim, ó, e aí vocês vão cortar retinho. Se quiser fazer menor, não tem problema. Se quiser fazer maior, não tem problema. Apenas um detalhe aqui para a nossa bolsa e tá pronta a nossa linda bolsa de crochê. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha aqui embaixo, que é muito importante para mim. Um grande abraço, fiquem com Deus e participem das aulas. Sempre que colocar um vídeo meu, assiste até o final para o YouTube saber que vocês estão gostando. Não pula nenhum vídeo, assiste até o final. Tira foto e me marca lá no Instagram, @missonbaronesa, tá aparecendo aqui na tela para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!